E uma coisa sempre me intrigou muito nessa questão dos três reis magos. Sempre eu tive um questionamento muito interessante, né? Quando a gente vai pesquisar, uma coisa que nem todo mundo sabe, mas que é interessante também, né? O porquê desses três presentes, né? Como a gente pode ver aí na figura do ouro, do incenso e da mirra. E isso faz parte de uma tradição antiga, em que cada presente, né, dado por esses reis iriam representar, como se fosse uma certa profecia, as fases de Jesus e o que aquele menino pobre, nascido numa manjedoura, representaria. Então, o ouro significa realmente a grandeza, a realeza terrena como um rei. Então, o rei ele tem riquezas. Então, o ouro significa essa riqueza de um profeta que viria de um Messias, né, o maior profeta, que seria o Messias, que seria o Salvador, que seria o rei dos judeus, né, e de todo, consequentemente, né, posteriormente, o rei, o governante de toda a terra. O incenso é até interessante porque depois que eu, né, fiz os cursos de aromaterapia, faço, né, uso aromaterapia nas minhas massagens, nas terapias mesmo, né? O aroma como processo terapêutico. A gente tem o incenso desde ali do Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, a gente já tem Deus falando, dando a ordem para fazer um incensário, né? Para fazer as defumações. E isso é muito interessante. Então, o aroma, o cheiro, principalmente, né? Eu que vim de uma escola, de uma liturgia, de uma formação católica, fui coroinha, e o ápice do coroinha é estar com o turíbulo e incensar, né, o povo. É o, é o grande, a, a grande promoção coroística, aguinha de Aparecida, a promoção do coroinha, né, ali o maior ato do coroinha é realmente o incensário, que está ali, né, exatamente para purificar, incensar, levar aquelas preces, né, para cima. Então, assim, tem uma representação, um simbolismo muito interessante, que é realmente a oferta dos homens para chegar até Deus. Então, o incenso, desde o Antigo Testamento, ele é usado, né, e no Novo Testamento isso também fica claro como um dos presentes importantes, mostrando a pureza e o significado espiritual de Jesus. E a mirra, ela também poderia até ser classificada aí num processo de aromaterapia, né? No uso tópico, ou seja, no uso da pele, porque a mirra ela tem um simbolismo de mau agouro, mas ela serve também para o tratamento de feridas. Então, dentro dessa. Era um óleo essencial. A mirra, nesse potinho onde a gente pode observar ali, é um óleo essencial. O óleo de mirra que estaria também fazendo uma profecia das feridas carnais que Jesus sofreria na crucificação e também por conta da sua coroa de espinhos e das chibatadas, né, da tortura que ele recebeu dos soldados romanos. Então aquela mirra já era um presságio de morte. Então esses três presentes dos Reis Magos dizem muito sobre a história de Jesus. Mas o interessante é que a gente fala assim, os três já tem um simbolismo, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade, o masculino e o feminino e a terceira via, né, essa terceira força. Então, assim, tem um simbolismo muito grande o número 3. Reis, não, a Bíblia não deixa claro de que nacionalidade, de que etnia, de onde que esses reis são, mas são reis e magos. E isso sempre me encafifou, porque a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento,
ela é expressamente contra a magia. Então, tudo que se relaciona com a magia, encantamentos, e aí eu vou entrar num assunto um pouco delicado, mas como não fui eu que escrevi a Bíblia, e isso está no Antigo Testamento e Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, né, como eu já tinha dito, é atribuído a Moisés, eu não tenho culpa disso. A gente vai ver, por exemplo, algumas incongruências, pelo menos no meu modo de ver e de pensar, em que a Bíblia deixa expressamente proibido a magia, a cartomancia, as adivinhações, tarô, qualquer tipo dessas práticas, né? Mas José, ele ficou rico sendo governador do Egito, ele como cativo, porque ele foi o único que conseguiu decifrar, né, que conseguiu solucionar o problema do faraó, que era o sonho do faraó que nenhum sábio do Egito Antigo conseguiu entender e solucionar aquele enigma do que seria, né, fazer aquela adivinhação do que seria esse sonho. E ele fala das 7, né, o faraó fala das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras e tal. E ele interpreta isso como o Egito terá 7 anos de prosperidade e depois 7 anos de penúria, não só o Egito, como o mundo todo. José não previu o futuro nisso, porque isso realmente aconteceu. Os 3 reis magos foram os únicos sábios que foram prestar homenagem a Jesus. Os pastores, eles estavam pela vizinhança e viram, logicamente, a estrela de Belém e foram lá prestar, né, as homenagens, ver pelo menos o que estava acontecendo e depois sim prestar as homenagens. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Então, assim, depois que os anjos foram avistados, toda aquela coisa, eles foram ver e viram que realmente era um ser especial que estava. Mas eles não sabiam, não tinham ideia daquilo. Os 3 reis magos sabiam. Eles sabiam mais das profecias dos judeus do que os próprios judeus. Então, o mago, nesse sentido, ele tem um significado de sábio. E a estrela de Belém, embora a Bíblia também condene a astrologia, os magos eram astrólogos. Porque não existia a astronomia, que são, né, hoje o estudo científico dos astros. Antigamente era a astrologia, que também é um estudo dos astros. Então, o que se existiam antigamente eram os astrólogos, os 3 reis magos, sábios, alquimistas, astrólogos. Eles sabiam exatamente que nasceriam a profecia dos judeus, o Messias, o rei dos reis, toda aquela coisa da profecia judaica, eles sabiam e foram guiados pela estrela de Belém, olhando o quê? O céu, vendo os astros, vendo as combinações astrais. Isso é astrologia, que é o estudo, que é a interpretação, que é a rendição mesmo, você indo em escolas iniciáticas, você sabendo de práticas energéticas, você se render ao único e verdadeiro Rei e Senhor que salvou a humanidade, que deu sua vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Embora eu seja uma pessoa muito estranha, que tenha vários tipos de curiosidades e não digo iniciações porque eu não sou iniciado em nenhuma filosofia, em nenhum contato maior da magia ou das escolas iniciáticas, tanto discretas como secretas, não sou nada disso, mas gosto e no que posso estudo sobre tudo, né, que me interessa. Não deixo de ser cristão jamais. Não
existe possibilidade alguma de não se render, né, aos encantos e ao amor de Jesus. Então, o dia de ontem foi um dia interessante e especial, principalmente para as pessoas que estudam outras religiões, né, que estudam teologia, que estudam até mesmo a filosofia ou a história judaica, por exemplo, mas, né, que não tem Jesus como o grande Messias, mas é muito interessante a gente entender, porque passa desapercebido aos os três reis magos. Gente, são magos, são sábios, são os astrólogos. Eles não faziam parte do povo judaico, né? Não faziam parte, posteriormente, o que viriam a ser os cristãos primitivos, mas eles foram os verdadeiros homens que saíram em busca do menino Jesus. Isso é grandioso, é maravilhoso. Então, mesmo na magia, mesmo nas práticas que aparentemente são pagãs, você encontra Deus, você encontra Cristo, você encontra as coisas boas. Então, você precisa discernir o que é bom, o que é ruim. Por quê? No meu entendimento, embora isso pode ser uma heresia muito grande, foram exatamente as pessoas da alta magia, foram os magos que prestaram as devidas homenagens e deram os presentes a Jesus. E esses presentes, como eu falei no início da live, nesse vídeo, foram realmente os presentes que iriam profetizar a vida de Jesus. Então eles sabiam exatamente de tudo. E um detalhe muito importante, eles foram para Herodes primeiro antes de chegar, né, a Jesus. Eles deram uma bola fora primeiro, né? Fizeram uma semi-cagadinha ali de falar para Herodes que nasceu o Jesus, que queria se tornar o rei dos judeus, né? E Herodes, como rei dos judeus, falou, como que vai nascer, né? Nascer uma criança que será o futuro rei dos judeus. E eles deram, né, uma bola fora ali, mas eles, na inocência deles, eles não sabiam que Herodes era um déspota, né, que seria um rei, um tirano ali, uma pessoa má. Mas ali na hora eles perceberam, e eles meio que, né, não, a gente tá indo ali, não, deram uma desculpa qualquer ali e tal, e foram pelo outro, né, eles chegaram a falar para Herodes que assim que eles descobrissem quem era, eles voltariam lá para falar para Herodes quem era, onde estava essa criança, para que Herodes pudesse, nas palavras do Herodes mesmo, que ele queria prestar homenagem também a Jesus, né? A gente sabe que é a homenagem que ele prestou, né? Matando todos os primogênitos, todas as crianças menores de 3 anos, para não correr o risco exatamente de perder o seu reinado. E eles já sabendo, né, entenderam a alma ali, por isso que tem essa coisa do magista, do mago ali, da intuição desses homens que não eram realmente pessoas normais. Eles entenderam que Herodes era uma pessoa ruim e não voltaram lá para falar que eles acharam Jesus. Prestaram as homenagens, deixaram os presentes e foram percorrer outros caminhos. Né? Eles fizeram outro caminho porque eles sabiam que se eles voltassem pelo mesmo caminho, os guardas de Herodes iriam raptá-los, torturá-los, para eles falarem aonde estava essa criança, Jesus Cristo. Então, desde o início até o final da jornada, a gente vê que eram pessoas extremamente sábias, pessoas que tinham a bondade e sabiam que Jesus era o verdadeiro profeta. E eu vou rolar o videozinho aqui, que esse post é muito legal, muito bem feito aí pela inteligência artificial.
fica, né, a reflexão de que mesmo que tenhamos às vezes desavenças paradoxais dentro da nossa cabeça a respeito das nossas crenças, do que a gente acredita ou não, Jesus foi e é um homem excepcional e também, né, na nossa tradição, no que a gente acredita, Deus encarnado na Terra. Então, mesmo que você, como eu, às vezes pincele coisas aleatórias de outras filosofias, de outras religiões, o importante é realmente rendermos as devidas homenagens a Jesus e entender que esses seres eles eram muito especiais e que através do conhecimento, isso é uma coisa muito importante também, né? Através do estudo, através dos grandes mistérios, querendo resolver esses mistérios através de outros olhares, eles conseguiram chegar até Jesus. E eu acho que isso é a coisa mais interessante nessa história dos três reis magos. Mesmo que a gente percorra, né, caminhos diferentes, mesmo que a gente tenha ideias diferentes, religiões, filosofias diferentes, a gente sempre vai afunilar, sempre vai ter uma estrela, né, de Belém apontando o caminho. E eu, como gosto muito da astrologia, utilizo a astrologia nos meus jogos de tarô, né, na representação das energias. A estrela de Belém foi e é o grande farol em busca, guiando, né, iluminando os caminhos daqueles três reis que saíram lá do outro lado do mundo e conseguiram achar Jesus graças a essa estrela que brilha. Então, as ferramentas oraculares, o tarô, a cartomancia, a quiromancia, qualquer coisa, a intuição, a clarividência, né? Todas essas formas são estrelas de Belém no nosso caminho. Elas servem para guiar-nos até o nosso grande objetivo. E o grande objetivo deles, no caso, era grande mesmo, que era encontrar o menino Jesus. E qual que é a sua estrela de Belém? O que te guia? O que te faz percorrer novos rumos e novos caminhos? Fica aí o questionamento e olhe para o céu. A gente se esquece de olhar para o céu. Vamos olhar para a nossa grande lua, para as nossas grandes estrelas, porque elas nos mostram o caminho, né? E já que eu falei da astrologia, falei do tarô, fica aí o jabá, começando 2026, nada melhor do que saber para que rumo, para que energia, para onde que você está indo, para onde que as energias estão confluindo, né? Onde está a sua estrela de Belém. Então, eu tenho aí o tarô, que é tirado online também, presencial aqui em Indaiatuba, e online também, né? Em todo canto que você estiver, você consegue fazer uma consulta comigo. Então é só entrar em contato aí na DM que eu passo todas as informações. Ok? Então, muito obrigado, boa noite, paz e bem a todos e até mais.